Aleluia! Quem está feliz aqui? Amém. Eu sei, algumas pessoas só estão felizes, mas no final dessa noite você vai estar muito feliz. Eu quero orar com você mais uma vez. Abra a tua mão, como quem abre o coração, e eu quero orar com você antes da gente ministrar a palavra nessa noite. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite mais uma vez reunidos, e nós temos grande expectativa, Espírito Santo, que Tu venhas ministrar aos nossos corações. Senhor Deus, nós não apenas queremos receber aquilo que queremos, mas queremos receber aquilo que precisamos ouvir, Senhor Deus. E nós precisamos, Espírito Santo, de uma ativação sobrenatural do Senhor nessa noite. Senhor, eu peço ao Senhor que cada coração aqui hoje, o Senhor venha com, Senhor Deus, o Teu rastelo espiritual afofando a terra. Venha afofando a terra para a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e queremos declarar que aqui nessa noite a nossa atenção pertence a Ti, Senhor Jesus. Então vem trabalhar na nossa atenção, Senhor, e rompe agora com toda distração. Rompe agora, Senhor Deus, com todo sofisma, Senhor Deus, com todo achismo, mas abra os nossos ouvidos e os nossos olhos para receber da Tua palavra nessa noite. Nós Te amamos e nós queremos agora entronizar o Senhor como o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único e verdadeiro Deus desse lugar. Nós queremos que o Senhor seja exaltado e glorificado, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações de forma profunda. Nós queremos agora entrar nas dispensas celestiais do Teu trono de glória, do Teu palácio real, e nós queremos acessar, nós queremos, Senhor Deus, pegar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor dispôs, aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição. Nós queremos entrar agora, Senhor Deus, por essas portas que o Senhor liberou sobre as nossas vidas e abriu sobre nós, e queremos tomar posse, Senhor Deus, das verdades do Senhor. Queremos esse alimento espiritual sobre nós hoje, e nós pedimos hoje, Senhor Deus, que essa noite seja um divisor de águas para as nossas vidas, e que nessa noite o Senhor comece, Senhor Deus, o avivamento da cidade de São Paulo, que nessa noite o Senhor comece uma transformação genuína e verdadeira nos nossos corações, que essa chama de paixão venha começar a incendiar. Se existe alguém que, Senhor Deus, estava com essa chama apagada, hoje nós profetizamos um coração queimando na Tua presença, Senhor. Se existe alguém que já estava apaixonado pelo Senhor, essa pessoa vai sair daqui como ela jamais pensou e imaginou. Nós amamos a Tua presença e aguardamos pela Tua manifestação em nome de Jesus. Você diz amém para isso? Amém. Lucas 13, 1-9. Abra a tua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar no telão, mas a gente vai falar um pouquinho em cima desse texto, então você deixa a tua Bíblia aberta aí. Esse texto é um texto que eu acho que eu ministrei 2 vezes na minha vida, e é interessante porque sempre que Deus me fala em cima desse texto, existe alguma ativação do Senhor. Eu sempre que eu ministrei em cima desse texto, Deus fez algo especial, algo sobrenatural aconteceu, porque eu entendo que existe um componente espiritual muito poderoso nessa mensagem desse texto. E eu quero ler com vocês Lucas 13, de 1-9. Diz assim a palavra. Eu quero conseguir pregar essa noite. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então Jesus contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha,
foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Queridos, é interessante porque esse texto carrega tantas verdades da palavra de Deus, e uma delas está explícita aí, falando sobre arrependimento. É interessante porque nos dias de hoje a gente vê poucas pregações falando sobre arrependimento, sendo que a pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento, sendo que as primeiras pregações de Jesus eram de arrependimento. A primeira pregação de Pedro, no avivamento ali, em Atos dos Apóstolos, era de arrependimento. E todos os heróis e avivalistas da história da humanidade até os dias de hoje, a pregação deles era sobre arrependimento. John Wesley já chegou a ser surrado, chegou a apanhar em praça pública por causa da sua pregação. E é interessante porque Jesus está fazendo essa pregação. Mas o tema dessa palavra, eu quero entrar de uma forma mais, talvez diferente daquilo que eu já ministrei antes. O tema dessa palavra é: não viva de aparência. Você pode me ajudar e dizer isso para o teu irmão? Fala assim: não viva de aparência. E quando eu estou falando não viva de aparência, irmão, preste atenção, eu não estou falando apenas de não viver de forma hipócrita. Eu não estou falando de apenas viver aquilo de aparência, no sentido de que você diz uma coisa e fala outra. Não é só isso. Mas eu quero que você entenda que nos dias de hoje, fruto desse fenômeno das redes sociais, as pessoas, elas estão escondendo algumas coisas, escondendo algumas dores, escondendo alguns problemas, quando na realidade elas deveriam, dentro da igreja, dentro desse ambiente, dentro das células, abrirem os seus corações e elas poderem compartilhar sem o medo de serem julgadas. É um pouco disso que a gente também quer falar. Então, quando eu penso sobre não viva de aparência, por quê? Porque esse texto, se você acompanhou a leitura, você vai ver que Jesus ele conta uma parábola, uma história, para ilustrar o que ele está querendo dizer. Até o versículo 5, ele está falando de forma clara e direta a respeito de algo. E aí, para ele explicar o que ele disse nos 5 primeiros versículos, ele, a partir do versículo 6, começa a contar essa parábola. E a parábola diz o quê? Que tinha um homem que tinha uma figueira plantada no meio da sua vinha. Ou seja, a plantação e a fonte de recurso desse homem não era a figueira, era a vinha. Mas a figueira foi plantada ali, não era obra do acaso. A figueira estava ali por um propósito. Fala isso comigo, propósito. Apesar de aquilo ser uma vinha, aquele dono da vinha plantou uma figueira no meio da vinha com um propósito. Ok? Eu não sei se você percebeu ainda, mas a figueira é a figura da minha vida e da sua vida nessa parábola. A figura do dono da vinha é a figura de Deus Pai, e a figura do agricultor é a figura de Cristo. E quando você olha para essa parábola, é interessante porque o dono da vinha, ele diz que ele sempre vinha ao encontro da figueira. E quando ele vinha ao encontro da figueira, já ele falou assim: faz 3 anos que eu venho aqui, e 3 anos eu olho para ela e não encontro nada. Por quê? Porque talvez, isso não está escrito no texto, mas eu imagino, que ele olhava de longe, e ela parecia que tinha fruto. Ela tinha uma aparência de quem estava frutificando. Mas quando ele chegava próximo dela, na intimidade ele via que não tinha fruto nenhum. E aí ele vira para o agricultor, para aquele que cuidava da vinha, e fala assim: faz 3 anos eu plantei essa figueira aqui, e eu plantei por um propósito. Essa ideia da figueira estar aqui foi minha.
E eu quero que você perceba isso, meu irmão. Você ter nascido não é uma obra do acaso. Você ter nascido, morar onde você mora, viver onde você vive, estar na família onde você está, não é uma obra do acaso. Deus planejou a tua vida, a tua existência. Talvez a tua história não foi tão legal assim. Talvez fizeram coisas com você que não era a vontade de Deus. E talvez você mesmo fez coisas para você que não eram a vontade de Deus. Mas Deus está dizendo para você: eu te coloquei nessa terra e tem um propósito para a sua vida, tem um destino para você, e eu estou aguardando essa frutificação. Meu irmão, então o que esse texto está dizendo assim: não viva de aparência. Não viva de aparência. O que Deus espera não são folhas, são frutos. E a gente vive nos dias de hoje, nós vivemos dias onde as pessoas têm dificuldade de mostrarem quem realmente são. Quantos concordam com isso? Não é verdade? Talvez por medo de serem rejeitadas, talvez por medo de terem que entrar em contato com algo em suas vidas que lhe traz dor. Muitos preferem encobrir as suas lutas e dificuldades, e alguns até criarem uma verdade própria para se sentirem melhores consigo mesmas. É interessante porque a afirmação de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, nunca foi tão forte, fez tanto sentido como nos dias de hoje, não é verdade? Quando ele diz assim: eu sou a verdade. Por quê? Porque a gente vive num mundo e numa geração de relativismo, onde as pessoas carregam as suas verdades. E na realidade as pessoas carregam as suas verdades, por quê? Porque talvez quando elas entram em contato com as suas lutas e com as suas dificuldades, elas querem sentir amor, elas querem sentir aceitação. Então o que elas fazem? É mais fácil eu inverter e deturpar uma verdade para me sentir aceita, do que de fato eu olhar para a minha vida e buscar transformação. Então o que está acontecendo aqui é que as pessoas, o que eu estou dizendo é, as pessoas estão relativizando os erros, as dores. E toda vez que você relativiza os seus erros e as suas dores, você só está adiando o seu problema. Muito do sofrimento que a gente vive nessa existência são por escolhas erradas que nós fizemos. Mas é interessante como Jesus coloca todos na mesma plataforma nesse texto. O que eu quero pensar com você aqui é, olha só o que diz esse texto. Jesus fala assim no versículo 2: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Esse é o primeiro ponto. Depois ele fala assim: vocês pensam que aqueles 18, no versículo 4, que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Olha o que Jesus está falando. Naquela época tinha uma crença de que os problemas e as lutas que as pessoas viviam eram fruto dos pecados delas, fruto da vida errada que elas viviam. Isso não é de todo uma mentira, mas isso não é a verdade absoluta. E Jesus está dizendo o seguinte, preste atenção. Ele está falando: vocês aqui, vocês aqui, vocês me conhecem. Eu quero dizer algo para vocês. Vocês acham que aquelas pessoas aí fora que estão sofrendo, aquelas pessoas aí fora que estão morrendo, aquelas pessoas que nós encontramos lá semana passada, lá na Praça da República, você pensa que essas pessoas, elas são mais pecadoras do que todos os outros? Você acha que essas pessoas que estão aí fora no mundo, elas são mais pecadoras? É isso que vocês acham? Então Jesus estava quebrando uma estrutura religiosa de pensamento. É como se Jesus dissesse: vocês acham que aquilo que as pessoas ao redor das nossas vidas estão vivendo fazem com que elas sejam menores ou piores do que nós? E aí Jesus fala assim: mas se vocês não se arrependerem, vocês também vão sofrer, vocês também vão perecer. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Jesus Cristo está confrontando um pensamento religioso aqui. O que ele está dizendo é o seguinte:
Talvez o fato de você viver dentro de uma estrutura religiosa fez você se acomodar a tal ponto que você acha que a tua vida está tudo bem. Mas quando na realidade o ponto é, se você não frutifica, não existe diferença nenhuma entre você e uma pessoa lá fora. Qual é a avaliação de Jesus aqui? Frutificação. E às vezes a gente está dentro da igreja, dentro dessa estrutura, a gente não está dando fruto segundo a nossa espécie, segundo a nossa natureza, e a gente se esconde por trás da religiosidade. Meu irmão, eu li uma frase esses dias, eu fiz questão de anotar aqui, eu não sei quem é o autor, estava anônimo. Diz assim: quando a dor do outro se torna a nossa dor, é sinal que aprendemos a amar. Vou repetir isso para você: quando a dor do outro se torna a nossa dor, é sinal que aprendemos a amar. O ponto é, tem muito do que o Gui falou aqui. Quando você sai daqui por dessas portas e você olha para as pessoas e o valor desse indivíduo que está por trás da história dele, o que a vida dele não faz diferença nenhuma para você, isso não tem nada a ver com amor. Então Jesus está chacoalhando as nossas estruturas, porque Ele está dizendo o seguinte: o verdadeiro avivamento vem de uma consciência de que você e eu não somos melhores do que ninguém. É interessante isso, eu nunca me esqueço. Douglas aqui, quando ministrou no último Céus Abertos, ele falou assim: o apóstolo Paulo, quando ele começa a sua carreira, alguns anos, do início do seu ministério, depois que ele se converte a Cristo, ele diz assim: olha, dentre os apóstolos eu sou o pior deles. Passa alguns anos na vida dele, ele faz uma outra afirmação, ele fala assim: dentre os cristãos eu sou o pior deles. E no final da vida dele ele fala assim: dentre todas as pessoas da terra eu sou a pior delas. Quando você começa, preste atenção, a entender que eu e você não somos dignos e merecedores, mas que por causa do amor dele, nós fomos adotados e feitos filhos. Quando você entende a dinâmica do evangelho, você começa, querido, algo começa a queimar dentro de você, ao ponto de você querer responder ao amor dele, você quer servi-lo, mas você também quer amar o que ele ama. E me preocupa muito nos dias de hoje, como é que a gente tem lidado e como é que as pessoas estão dentro da igreja, porque a igreja deveria ser o lugar mais seguro da terra para uma pessoa ser ela mesma. Quando eu digo ser ela mesma, eu não estou dizendo que ela vai continuar vivendo no pecado, não é nada disso. Aliás, o processo de discipulado, a gente vai falar sobre o que? Arrependimento, sobre perdão de pecados, a gente vai ministrar sobre isso, porque a Bíblia fala sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o porquê as pessoas têm tanta dificuldade de abrir os seus corações? Porque as pessoas têm tanta dificuldade e continuam vivendo de aparência dentro da igreja? Medo da rejeição, medo de serem rejeitadas, porque talvez o mundo, porque talvez sua família já te rejeitou tanto, você fala: não, eu não suporto a igreja também me rejeitar. Então isso é uma coisa para a gente poder parar um pouquinho e pensar nisso que Jesus está falando. Jesus, é como se Jesus estivesse falando: olha, eles precisam de arrependimento, mas vocês também. Aquelas pessoas que estão aí fora precisam de arrependimento, mas nós que estamos aqui também. Tanto alguém que não conhece a Cristo, como alguém que já o conhece e não frutifica, estão fora do propósito. Uma coisa que eu tenho dito aqui para o pessoal que caminha com a gente, os supervisores, eu digo sempre assim: no processo de aconselhamento ou de discipulado com uma pessoa, não é a minha opinião que prevalece. Hoje a gente estava falando um pouquinho do nosso discipulado, falando um pouquinho disso. Não é a nossa opinião que prevalece. Não sou eu quem fala, mas eu me submeto à palavra de Deus junto com essa pessoa na hora que eu estou discipulando ela. Quando a pessoa está vivendo um momento difícil, um pecado, um desajuste na sua vida,
nós dois recorremos à palavra de Deus, e nós colocamos a palavra de Deus sobre nós dois num tempo de discipulado, e nós dois nos submetemos nesse lugar. Eu não ministro a vida da pessoa de um patamar de orgulho e soberba, dizendo, não, eu sou melhor que você, ou eu estou numa condição melhor que você. Nós deixamos com que a palavra ministre aos nossos corações, porque ela é a verdade. Não tem a ver com a minha opinião e não tem a ver com as minhas experiências, tem a ver com a verdade da palavra dele. E quando a Bíblia diz, eu não tenho o que dizer, porque ela é a verdade. Entende isso? O grande problema é que a gente, muitas vezes nos processos de aconselhamentos, a gente está falando das nossas opiniões, das nossas experiências, e as pessoas, preste atenção, quando você coloca a palavra sobre tudo num aconselhamento e num discipulado, quando a pessoa rejeita, ela não está te rejeitando, ela está rejeitando a verdade, a palavra. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo viver o propósito para qual Deus as criou. Isso tem trazido tristeza. As pessoas têm buscado se apoiar em tantas outras coisas para manterem sempre as suas folhas bonitas. As pessoas elas estão buscando coisas no seu dia a dia para sempre se manterem felizes, alegres, em paz. Estão buscando em tantas coisas para manterem as folhas bonitas. Mas Jesus, quando ele chega na figueira, o Pai, quando ele chega na figueira, o que ele está esperando não são folhas, mas frutos. Deus não tem problema, meu irmão, com as suas limitações, sabia? Ou com as suas falhas. O problema de Deus é com o seu conformismo. Jesus disse assim, lá em João, 1 João diz assim, se quando você pecar, você tem um Pai para te perdoar, desde que você faça o quê? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, mas não só perdoar os seus pecados, mas te purificar de toda a injustiça. Você tem um Pai que está sempre pronto a isso. Então o problema de Deus não é com as suas falhas, o problema de Deus é com o seu conformismo, e você virar as costas para Ele, não querer buscá-lo mais. Esse é o ponto. Entenda que ser santo não é apenas deixar de pecar. Entenda que santo não é apenas não pecar. Ser santo é ser separado por Deus para viver tudo aquilo que Ele desenhou para você. Então preste atenção. Sabe quando eu estou fora da santidade? Não é só quando eu peco. Eu estou fora da santidade quando eu não frutifico. Eu estou vivendo uma vida sem santidade quando eu não dedico a minha vida e não vivo os propósitos para qual Deus me chamou para viver. Tiago 4,17 fala assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então no reino de Deus, a omissão é pecado. No reino de Deus, quem sabe o que deve fazer e não faz, está fora do propósito de Deus. E se você está fora do propósito de Deus, você está em pecado. É isso que diz a Bíblia. Então a santidade tem a ver com uma identidade? Sim, tem a ver com a identidade, mas essa identidade me leva a viver e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. As nossas obras têm que fluir pelo fato de a gente conhecer a Deus, e pelo fato de conhecer a Deus, a gente responde a esse amor. Isso é fantástico, porque a palavra de Deus diz assim: a fé sem obras é? Fala isso forte comigo, a fé sem obras é? Querido, esse texto é tão fantástico, de Tiago 2, 15 em diante, porque diz assim: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Preste atenção, fé e obras estavam andando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça, ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Estou lendo a Bíblia, tá?
Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Pastor, não entendi mais nada da Bíblia então. Porque a Bíblia diz que a salvação, que a salvação em Cristo Jesus é pela graça mediante a fé e não por obras para que ninguém se glorie. E esse texto está falando que as obras é quem justifica. Peraí, eu não estou entendendo nada. O que esse texto está dizendo é o seguinte: essa fé que entra em ação é uma fé que a evidência dela na vida de um cristão, a evidência da salvação na vida de um cristão são as obras. Não são as obras que te salvam, mas as obras é a testificação, a obra é a testificação de que você crê em Cristo e que você entende o que Ele fez na cruz por você. Ele está dizendo, quando Abraão entregou Isaac, o que cooperou primeiro? O que aconteceu primeiro? Foi fé ou foi obras? E o texto está dizendo, elas andam de mão dadas, elas andam juntas. O que o texto está dizendo é o seguinte: quando você faz, quando você entende o que Deus te chamou para fazer, e você faz, o que vai acontecendo é que a sua fé vai sendo aperfeiçoada, a sua fé vai crescendo, é musculatura espiritual que você vai tendo. Então o ponto é, eu não preciso sentir para fazer. E a gente vive uma geração emocionada. A gente vive uma geração que quer sentir para fazer. Deus está falando que fé não tem nada a ver com emoção. Fé tem a ver com uma ação. Quando você entende a verdade da palavra de Deus e atua e faz, a fé vai sendo adicionada, ela vai sendo acionada. O que vem primeiro, pastor? As duas andam juntas. Por isso que a minha frutificação e a tua frutificação, elas partem do quê? Elas partem de um propósito de Deus desenhado para a minha vida e sobre a sua vida. Elas partem do entendimento sim da cruz, da filiação. E a partir daí, eu começo a fazer o quê? Eu começo a me dedicar e me esforçar para a implantação do reino. Porque a salvação é pela graça, mas o reino é pelo esforço. E hoje em dia, querido, o que está acontecendo é que a fé da minoria está servindo a fé da maioria. A maioria, a necessidade da maioria se serve da fé da minoria. Isso aconteceu, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes. Presta atenção, tinha 5.000 pessoas para comer, 12 para servir e 1 só para ofertar. Já viu como acontece? Desde aquela época? É impressionante. Ou seja, são sempre os mesmos e sempre poucas pessoas atuando e colocando a sua fé e sua salvação em exercício. E um monte de gente desfrutando disso. O que Deus está querendo fazer com você é te chacoalhar nessa noite, para você entender que as coisas do reino de Deus andam de mão dadas, uma coisa está completamente conectada com a outra. Quando você é alcançado pelo amor em Cristo Jesus, imediatamente você responde esse amor e você quer frutificar. Por isso que o chamado desse texto é, arrependam-se. Por isso que no chamado nesse texto é, vocês acham que aqueles caras, por eles estarem sofrendo isso, eles são piores do que vocês? Põe a sua fé em exercício. Põe a sua fé em exercício. Amar ao próximo sem amar a Deus torna-se ideologia. E amar a Deus sem amar o próximo é religiosidade, meu irmão. Então você precisa entrar nesse lugar onde você ama a Deus e ama ao próximo. Onde você ama a Deus e ama ao próximo. Uma coisa desconecta da outra, não existe. Isso não tem nada a ver com o evangelho. As duas coisas andam de mão dadas. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo viver o propósito para qual Deus as criou, porque vivem o evangelho por obrigação e não por amor. Jesus quer o seu coração. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala, o que Jesus quer é o seu coração. Quantos se lembram do texto aqui? Qual é o maior mandamento? Jesus. Qual é a lei? O que é mais importante? Jesus resume a lei em 2 mandamentos. Amará o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, mente, alma, tudo que você tem, com todas as suas forças, e ao próximo como? A ti mesmo. Agora fala a verdade. Eu me lembro do Douglas falando isso aqui nos Céus Abertos. Como que a gente ama de coração? Imagina o seguinte, você chegar para um palmeirense
e falar assim para ele: cara, vou te dar R$1 milhão para você ir no jogo do Corinthians com a camisa do Corinthians e torcer para o Corinthians, ele vai fazer? Claro, porque ele gosta de dinheiro, porque ele não é bobo, ele vai pela grana. Mas o coração dele, por mais que ele grite e faça, está onde? No Palmeiras. Você consegue mudar as pessoas às vezes externamente, mas internamente só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Agora, o ponto é, meu irmão, como é que a gente muda então o coração? O coração é fruto de um impacto da verdade da palavra de Deus, do Evangelho. Você precisa saber, preste atenção nisso, você precisa saber o tamanho da sua dívida perante Deus, e você precisa saber o tamanho dessa dívida para você saber o quanto Ele te amou para pagar essa dívida. E aí eu e você, se nós não entendemos isso, o que acontece é que nós vamos chegar para as pessoas e vamos falar assim: Deus te ama, e ela fala assim: legal, Deus me ama, e eu estou tirando um peso da pessoa que ela nem tem ainda, ela nem sabe que tem. Eu estou perdoando uma dívida que ela nem sabe que deve. Nós precisamos entender que nós somos devedores, porque quando nós entendemos o tamanho da dívida, nós entendemos o tamanho do amor. E quando nós entendemos o tamanho do amor, aí as pessoas respondem ao amor, entende isso? O grande problema nos dias de hoje é muitas pessoas estão se achegando às igrejas, estão buscando uma estabilidade, elas ainda não sabem muito o que é, não tem muita resposta, elas estão buscando a Deus, elas estão buscando uma espiritualidade, elas estão buscando muita coisa, mas enquanto a verdade do Evangelho não é comunicada e ela não entende o tamanho desse amor, enquanto ela não entende isso, ela continua vindo à igreja, ela continua perto de Deus, mas ela continua fora do propósito. E aí ela começa a fazer o quê? Como é que os crentes se vestem? Como é que os crentes falam? Como é que os crentes se comportam? É o seguinte: eu preciso fazer parte dessa comunidade. E ela começa a fazer tudo o que precisa fazer para ser aceita no grupo. Mas isso é um peso danado. E por isso elas não frutificam. Elas são o quê? São verdadeiras figueiras cheias de folhas, mas não têm frutos. Por quê? Porque a dinâmica dela de vida na vida cristã ainda não passou pela revelação da dívida e do amor de Deus por ela. Meu irmão, quando você entende a cruz do Calvário, quando você entende o que Jesus fez naquele lugar por você, quando você entende que a cruz não é uma historinha de 2000 anos, mas é algo recente, quando você entende que agora mesmo, lá nos céus, na eternidade, diante da glória dele, existem marcas ainda nas mãos dele, quando você entende o que ele fez por mim e por você, você quer responder a isso. E aí quando você se levanta de manhã, às vezes você está cansado, às vezes você está deprimido, às vezes você está triste, mas você ora a Deus e o Espírito Santo te coloca em pé, e você sabe que você tem um propósito diante dele, porque ele foi capaz de entregar o Filho, o que ele não é capaz de fazer por você. Jesus quer o seu coração. Fala isso para o teu irmão, fala: Jesus quer o seu coração. Fazer é importante, pastor? É muito importante fazer. Mas quando você inverte a prioridade e as ordens, quando você faz, antes de reconhecer e de ter a sua identidade bem firmada, isso se torna um fardo. E tem tantas pessoas que estão recebendo há tanto tempo do Senhor, mas estão vivendo uma vida de apatia. E tem uma frase que eu sempre digo assim: o problema é que às vezes as pessoas têm as palavras de Deus sobre as suas vidas, mas Deus não tem as palavras dela. As pessoas, elas vêm à igreja, elas vão à célula e elas têm recebido palavras do Senhor. Isso é como aquela figueira estava no meio de uma vinha, e se você não sabe, se você for estudar, você vai ver que para poder ter uma vinha, o lugar precisava ser muito frutífero, o solo precisava ser muito apropriado, porque para a vinha, era delicada a vinha frutificar, então precisava de muito cuidado, precisava de uma temperatura exata, precisava de um monte de coisa. Só que a figueira ali no meio, plantada por um propósito e com um propósito, ela estava sugando
todos os alimentos e todos os nutrientes da terra. Então Deus tem derramado palavras sobre você. Deus colocou você nessa terra. Eu costumo dizer isso porque uma vez eu estava orando e Deus falou tanto disso comigo. Eu estava orando e eu comecei a chorar e de repente eu suspirei assim e Deus falou assim: Marcos, esse ar que você pegou agora emprestado, você não tem como me devolver. Tudo é meu. Tudo é meu favor sobre a sua vida. Cada suspiro que eu e você damos, tudo pertence a Ele. Então quando eu começo a caminhar e viver da perspectiva de quem Deus é e de quem eu sou, eu falo, eu quero responder. Eu amo. Então, Deus tem investido nas nossas vidas. Você tem promessas de Deus sobre a sua vida, mas o que Ele quer é o seu coração. Talvez você fale, não, eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, pastor. Tá legal que você tenha uma promessa, mas a pergunta é, Deus tem o seu coração? Você tem a promessa dele, mas Ele quer o seu coração. Às vezes a gente está tão preocupado e tão ansioso pela concretização do nosso sonho. A gente está tão ansioso e tão preocupado com o nosso destino, que as coisas e chegar ao nosso destino se tornam mais importante do que Deus. Eu já falei sobre processo aqui com vocês, sobre o desenho do propósito de Deus sobre as nossas vidas. Fala a verdade, meu irmão. Quanto da nossa ansiedade a gente derrama diante de uma incerteza do nosso destino? Quando Deus está falando para você, sério mesmo que você está tão ansioso pelo destino e o seu coração não bate rápido por mim há quanto tempo? O seu coração bate muito rápido pela concretização do seu sonho. O seu coração bate muito acelerado pelo seu destino, pelo que vai acontecer com você. Mas o seu coração bate na mesma velocidade de amor por Ele? Jesus quer ser o seu Salvador, mas também quer ser o seu Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode ter as coisas, eu não estou dizendo que você não pode sonhar, que você não tem que correr atrás de algumas coisas, mas eu estou dizendo que as coisas não podem ter você. Entende isso? Sabe o que tem acontecido no mundo ocidental, no cristianismo do mundo ocidental? As pessoas, elas se achegam a Deus, elas recebem Deus e são acolhidas, e Deus derrama nutrientes sobre ela, palavras, promessas e tantas coisas. Mas todos os dias e todos os anos o pai chega lá perto e fala assim, vamos ver se já tem fruto. Vamos ver se já tem fruto. Algumas pessoas também não conseguem viver o propósito para o qual Deus as criou, por causa das feridas do passado. Mas eu e você, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Como a gente diz aqui, você não é fruto do acaso. Pega na mão do irmão do seu lado, fala isso para ele, profetiza. Eu creio que o Espírito Santo vai te usar agora para dizer isso. Você não é fruto do acaso. Diga isso. Fala, você não é fruto do acaso. Você fala assim para ele, você consegue entender? Você está aqui hoje vivo por um desejo do Pai Celestial. Deus planejou a sua vida, querido. Antes de você ser gerado na barriga da sua mãe, você foi gerado em Deus. Deus engravidou de você. Lá no seu íntimo Ele gerou você. E quando você nasceu, você já era um sonho de Deus antes que o mundo fosse criado. E isso me choca. Você olha para trás, às vezes sente rejeição. Olha para trás, sente tristeza, angústia, se sente incapaz. Mas Deus está falando, até quando você vai ficar olhando para as suas feridas e para o seu passado? Começa a olhar para mim. Muitos ficam presos no que aconteceu, no que você não teve, no que você poderia ter tido. Já viu pessoas que estão sempre assim? Elas estão sempre angustiadas. Ah, mas aconteceu isso comigo. Ah, e o que eu poderia ter? E o que eu não tive? E não sei o que. E olha isso, e olha aquilo. E nós não estamos desprezando a dor de ninguém. Não é isso que eu estou falando. Mas o problema é que Satanás quer que você se apegue nisso. Porque enquanto você estiver se apegando nas suas dores, no seu passado, nos seus lamentos, você não vai ser aquilo que Deus desenhou para você ser. E Ele sabe que enquanto Ele te mantiver nesse lugar, você não vai ser frutífero. Enquanto Ele mantiver você nesse lugar, você não vai ser realizado.
Então o grande desejo dele é te manter nesse lugar de autocomiseração. Porque se a gente soubesse o nosso valor, nós seríamos inabaláveis, meu irmão. Quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, quando a gente sabe que Ele nos amou, a gente se arrisca, a gente é mais ousado e a gente atravessa lugares que talvez ninguém atravesse. O problema não é o que aconteceu, o problema é o que você faz com o que aconteceu. Porque o nosso Deus não é Deus de passado, o nosso Deus é Deus de futuro e de esperança. Querido, quando a gente fica preso na nossa história e a gente começa a enxergar tudo a partir desse lugar, sabe, de autocomiseração, então você fica num lugar de defesa, um lugar de carência. Quantas e quantas pessoas estão nesse lugar? Olha o que me aconteceu, olha o que está acontecendo. Aí você fica sempre nesse lugar de medo, de defesa, de carência, de ansiedade. E aí você faz o quê? Você pega a sua dor e fica colocando ela num pedestal todo dia quando você faz isso. Deus está falando o seguinte: derruba esse ídolo do seu passado, dá um pé nessa estátua e nesse ídolo, me coloca nesse lugar. Você vai ver que o seu passado, uau, vai sumir, e você vai poder ser o que eu desenhei para você ser. Por mais que a tua história tenha sido difícil, Deus quer te levar para um lugar de esperança e conquistas. E eu vou falar algo para você: as suas cicatrizes vão pregar. Não, você não entendeu. As suas cicatrizes vão pregar ao Senhor. As suas cicatrizes são um testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer. Quantos estão entendendo isso? Quantas vezes eu olhava na hora que eu estava sofrendo ou vivendo um momento difícil, e falava assim: Deus, está difícil demais, está duro demais. E Ele falava: você confia em mim? Confio. Então continua caminhando. Eu sei que está doendo, eu sei que você está sofrendo, mas você tem que lembrar que eu prometi para você que eu não vou te deixar nunca sozinho. Então eu estou com você no vale, eu estou com você na montanha, eu estou com você em todo lugar. E aí quando passa pela situação e pelo vale, Deus me coloca de cara com pessoas que viveram aquilo que eu estava chorando ontem. E aí quando eu olho para essas pessoas, eu falo: cara, eu tenho um testemunho. Porque Jesus falou assim: vocês serão minhas testemunhas. Para você ser testemunha de Cristo, você precisa viver algumas coisas. E é quando você dá de cara com aquela pessoa e você conta e você se identifica com a dor dela, o que acontece é: o Senhor é glorificado, o reino de Deus é expandido e pessoas são salvas em Cristo Jesus. Então comece a olhar para as suas dores como um trampolim de Deus. Comece a olhar para as suas dores como algo que Deus está usando para te impulsionar e te levar mais longe. Eu vou dizer algo para você: quanto maior o propósito de Deus na sua vida, talvez maior serão as dores. Quanto maior as montanhas, mais baixos serão os vales. Então entenda isso, entenda que o amor de Deus está no meio de tudo isso. Mesmo quando as coisas parecem estar dando errado, se lembre de quem você é em Cristo Jesus. Preste atenção, aquele dono daquela vinha, ele planta aquela figueira ali, não como uma árvore decorativa, não para sombra, mas para dar frutos. Então quando o dono da vinha, ele planta a figueira naquele lugar, ele planta por quê? Porque ele tem um propósito e porque ele acredita naquela figueira. Eu não sei se você percebe isso, que Deus só colocou você nessa terra porque Ele acredita em você. Olha para o teu irmão aí e fala isso, fala assim: você só está vivo aqui hoje porque Ele acredita em você. Não, você não entendeu ainda. Você fala assim para a pessoa assim, ó. Não, fala para a pessoa assim, ó, você não entendeu. Fala assim, ó, você está vivo aqui hoje porque o propósito de Deus para a sua vida ainda não acabou, não terminou. O que Deus tem para a sua vida, o melhor ainda está por vir. O melhor de Deus ainda virá sobre você. Deus é o único que coloca expectativa em quem ninguém acredita, meu irmão. Deus é o único que coloca expectativa em quem ninguém dá valor. Ele é o único que pega alguém que ninguém dá valor e coloca num lugar especial. Uau, como eu posso falar sobre isso? Para de usar aquela frase assim: ah, mas tem tantas pessoas melhores do que eu. Você acredita em Deus? Você acredita nas promessas de Deus sobre a sua vida?
talvez você olhe para a sua vida, olhe para as circunstâncias, talvez você se compare com outras pessoas, talvez você pense assim: Deus, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou fraco. Mas Deus está te dizendo: para com isso, eu acredito em você. Todos esses anos eu estou aguardando, eu estou esperando ansiosamente que você viva aquilo que eu te criei. Preste atenção, todas as vezes que o dono da vinha, ele ia até aquela figueira, ele ia por quê? Você acha que ele ia para lá só para dizer assim: não, eu vou lá só para dar uma dura naquela figueira porque ela não tem fruto, é isso? Você sabe por que ele ia lá? Ele ia lá porque ele acreditava naquela figueira. Todos os anos o dono da vinha ia lá conferir, por quê? Porque ele acreditava. Ele sabia qual era a natureza daquela figueira. Ele sabia o que aquela figueira era capaz de realizar. Ele sabia que aquela figueira tinha sido plantada por ele mesmo ali. Sabia que aquela figueira tinha um destino, tinha um propósito, tinha um porquê estar ali. Ele sabia, então ele ia lá todos os anos. E aí e foi 1 ano, foi 2 anos, foi 3 anos. E é interessante porque na Bíblia, toda vez que você olha o número 3, e vocês sabem porque eu preguei esses tempos aqui sobre o poder dos 3, o número 3 na Bíblia tem sempre uma figura de transição e de mudança. Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. Sempre ao 3º dia vai acontecer uma transição, existe uma ativação de Deus. Então o que Deus, 3 não quer dizer literalmente 3 dias. 3 dias quer dizer um tempo longo que talvez nada está acontecendo, mas a partir de agora vai acontecer algo diferente e vai ter uma transição. Então Deus está falando, já faz 3 anos que eu venho aqui. Já faz 3 anos que eu venho aqui e não encontro nada. Já faz 3 anos que eu venho aqui e eu não vejo fruto. Mas aí existe o agricultor ali, que é a figura de Cristo, dizendo o quê? Manifestando a misericórdia e a graça de Deus, dizendo assim: pode deixar mais 1 ano, porque nesse 1 ano, eu particularmente, pessoalmente, vou cavar, vou adubar, e algo sobrenatural vai acontecer na vida dessa figueira. Você está entendendo? Então Jesus Cristo está dizendo assim: pessoal, o que acontece é o seguinte, não se conformem com o que vocês estão vivendo. Essa é a primeira mensagem de Jesus hoje. Não se conformem com o estilo de vida talvez de mornidão. Não se conformem com esse estilo de vida que vocês estão vivendo dessa forma. Talvez você hoje está aqui, está vivendo no pecado. Talvez você está aqui hoje, mas você não está vivendo num pecado deliberado, mas você está sendo morno, infrutífero e está acostumado com a presença de Deus. Eu não sei qual é a tua situação aqui nessa noite. O que Deus está dizendo é: a igreja é um lugar para a gente não viver mais de aparência, onde a gente pode abrir o nosso coração, onde a gente pode abrir e se expor também nos nossos defeitos, porque quando nós estamos expondo os nossos defeitos para os nossos líderes, é porque nós queremos algo maior em Cristo Jesus, entende isso? Então pare de esconder as suas mazelas, abra o seu coração. Mas não viver de aparência também é você parar de viver esse lugar de religiosidade, achando que a tua vida está tudo bem, está tudo certo, eu continuo vivendo a minha vidinha, eu tenho meus compromissos, eu vou nas reuniões, inclusive eu sou pontual com tudo, eu dou meu dízimo, eu faço tudo. Isso é ser um bom religioso. Mas o que Deus espera de você é muito mais do que religiosidade. O que Deus espera de você é que você seja santo. E quando eu digo santo, não é perfeito. Ele espera que você seja santo, a sua identidade seja igual a dele e você seja frutífero. Quantos estão entendendo isso? Quero pedir para o pessoal do louvor vir à frente. Você vai ficar em pé agora e vai orar comigo nessa hora. Meu irmão, se você olhar para essa parábola, preste atenção aqui em mim. Se você olhar para essa parábola, você vai ver, a vinha, ela fazia parte dos negócios desse homem, mas a figueira estava ali para alimentá-lo e para dar prazer. A figueira, ela estava ali para o prazer do dono da vinha. Os negócios dele eram com uva, não com figo, mas figo é o que lhe dava prazer. E eu quero dizer isso para você:
que dá prazer para o Senhor é você, a sua vida sendo frutífera na presença dEle. E talvez até hoje você está caminhando de uma forma comum, mas Deus não te chamou para ser comum. Quantos sabem disso? Que o cristianismo não é para gente comum, mas é para gente doida, é para gente louca e apaixonada. O homem que cuidava da vinha, esse homem que é o agricultor, que é Cristo, ele já estava tão envolvido com aquela figueira, que ele não poderia deixar aquilo acontecer. Não, eu não posso deixar cortar ela. Essa figueira, ela já recebeu tantas promessas, essa figueira, ela já recebeu tanto, mas ela vai ser frutífera. Deixa ela mais um ano, deixa ela só mais um ano, deixa ela mais um ano, porque nesse um ano, eu pessoalmente vou vir, e a ação do Espírito sobre a sua vida vai te adubar, vai te encorajar, vai te amar, vai te curar, para que você possa frutificar na presença do Senhor. Quantos estão entendendo isso? Existe alguém que sempre está me dando uma chance, e esse alguém é Jesus. Tem alguém que está te dando mais uma chance nessa noite, e continua acreditando em você e no propósito para qual você foi criado. A palavra de Jesus a palavra do agricultor para o dono da vinha é: dá mais uma chance, dá mais uma chance, dá mais uma chance, só mais uma chance, Senhor. E como eu disse para você, eu creio que esses 3 anos representam esse momento de transição. Aquilo que estava morto vai ressuscitar nesses dias, em nome de Jesus. Os propósitos de Deus estão sendo renovados sobre a sua vida, promessas do Senhor estão sendo renovadas sobre a sua vida. Mas o que você precisa fazer nessa noite é: Senhor, está aqui a minha vida, eu vou para a tua presença, é para ti e é para o Senhor que eu entrego, é para o Senhor que eu vou. Pode cavar, pode adubar, pode tirar toda a erva daninha, pode tirar tudo aquilo que está aqui, ó, no meu caule, nos meus galhos, pode tirar tudo que atrapalha de frutificar, porque hoje eu te peço, me dá mais uma chance. Hoje o Senhor Jesus está te dando mais uma chance. Quantos entendem isso? Você pode erguer as suas mãos ao Senhor e começar a orar nesse lugar pela sua vida? Começa a levantar a sua voz e começa a dizer isso para o Senhor: Senhor, eu quero. Fala isso para o Senhor: eu quero viver a plenitude dos seus sonhos e dos teus planos. Eu quero viver a plenitude, Senhor, daquilo que o Senhor me planejou para a minha vida. Talvez você está aqui, você caminhou por caminhos tortuosos, que não tinham nada a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus está te chamando hoje para o lugar aonde Ele mesmo, pessoalmente, vai te adubar. Ele mesmo vai cavar, e você vai frutificar em nome de Jesus. Eu não sei se você entende isso, querido, mas se você tiver muita sede, muita fome por essa frutificação nessa noite, eu creio numa ação poderosa do Espírito sobre a sua vida. Por isso, comece a erguer a sua voz, ergue as suas mãos, comece a clamar isso ao Senhor. Comece a clamar isso ao Senhor, comece a pedir ao Senhor. Comece a pedir: oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor está nos dando mais uma chance. O Senhor é o Deus de misericórdia, o Senhor é o Deus de graça, o Senhor é o Deus que, Senhor Deus, acredita em quem ninguém acredita. Nós estávamos destinados à morte, nós estávamos destinados a ser cortados, nós estávamos destinados a, nessa vida, por causa da nossa esterilidade, sermos cortados, Senhor. Mas nós entendemos que através da sua misericórdia, através da sua graça, através do seu amor, o Senhor nos dá mais uma oportunidade. Nós queremos, Senhor Deus, entrar nesse lugar de arrependimento nessa noite. Senhor Deus, nós queremos que as escamas sejam tiradas dos nossos olhos. Meu irmão, eu não sei se você entendeu, mas esse texto tem tudo a ver com a obra salvadora e redentora de Cristo. Não é por causa que as pessoas aí fora estão sofrendo que elas são piores. Nenhum de nós é digno, mas Ele decidiu acreditar em mim e em você. Ele decidiu insistir em mim e em você e te adubar. Erga sua
suas mãos ao Senhor e continue orando, colocando a sua vida. Deus quer resgatar algumas promessas sobre você. Deus está resgatando nessa noite o teu propósito. Talvez você mesmo tenha engavetado algumas coisas que Deus já disse ao teu respeito, mas Deus está abrindo hoje a gaveta, tirando os sonhos e colocando de volta na tua mão. Ele está falando: eu não desisti. Eu não desisti dos sonhos, eu não desisti dos projetos, eu não desisti dos planos. Não desista! Ele continua acreditando em você. Ele continua acreditando em você, meu irmão. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando o meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou. Para ti eu vou. Vá para a presença dEle. Para ti. Contemple os olhos dEle de amor. Contemple a perseverança de Jesus em relação à sua vida. Oh! Não desista de você, porque Ele não desistiu de você. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem. Sim, Senhor. Quando eu me entrego a ti, e para ti
você fechasse seus olhos, que todos nós fechássemos os olhos agora. Eu sei que Deus está te chamando nessa noite para uma transição, para viver algo sobrenatural com Ele. E Deus não veio hoje aqui para trazer culpa e nem julgamento sobre você. O que Ele está dizendo é: hoje eu começo a cavar em volta de você. Mas para isso você precisa querer. Você precisa entender. Você precisa entender a obra da cruz. Você precisa entender aquilo que eu fiz por você. Você precisa entender que sim, que você era devedor. Você precisa entender sim, que você não era digno. Mas você precisa entender que o meu amor e a minha graça sobrepôs tudo isso. Então não se relaciona comigo por medo, mas entenda que mesmo diante de tudo isso, eu quero te fazer frutífero. Deus quer te fazer frutífero aqui nessa noite. Se essa palavra fez sentido para você, talvez você está aqui pela primeira vez ou não, talvez você está aqui, você já é um líder na casa do Senhor, mas essa palavra fez sentido para você. Talvez algumas coisas ainda estão impedindo você de fluir, algumas coisas estão travando ainda você de ir à frente, de você romper. Não sei se são os seus medos, o seu passado, a sua história, a sua dor, eu não sei o que é. Mas hoje você quer ser tocado pelo Espírito de Deus. Levanta a sua mão nesse lugar, onde você estiver. Levanta a sua mão. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente hoje, mas eu quero que você levante a sua mão bem alto. Isso. Então você vai fazer o seguinte: essa pessoa do teu lado que está de mão levantada, talvez você está de mão levantada e a pessoa do lado também. Você vai abraçar ela aí. E você vai começar a profetizar sobre a vida dela nessa noite. Um tempo novo, o avivamento do Senhor, porque o que aquela figueira estava vivendo era morte, mas Jesus chegou naquela história, e quando Ele chegou naquela história, a frutificação vai vir, porque quando Ele aduba, porque quando Ele cavoca, porque quando Ele poda, inevitavelmente virá frutificação. Então nós queremos profetizar a frutificação do Senhor sobre a sua vida. Começa a orar pela pessoa aí do seu lado, abraça ela, começa a profetizar. Um tempo novo, um tempo novo. Não tenha medo, é o tempo da frutificação do Senhor, é o tempo dos propósitos do Senhor sendo escritos na sua vida. Até meu ser desfeito ser, Senhor, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou. Sim, Jesus, E para ti nos seus braços, no seu colo. Ei, e para ti eu vou. Me rendo a ti. eu me rendo a ti. E para ti eu vou. E para ti eu
me rendo a ti. Sim, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua obra naquela cruz. Nós, Senhor Deus, reconhecemos que, Senhor Deus, não somos dignos, não éramos dignos, mas o Senhor nos amou primeiro. Senhor Deus, o Senhor é aquele que, mesmo diante da nossa existência infrutífera, o Senhor decidiu fazer o caminho de volta e, Senhor, investir nas nossas vidas. E nós nos abrimos agora para um tempo novo. E nós profetizamos, Senhor Deus, uma multiplicação a 100 por 1, Senhor Deus, nas vidas dos meus irmãos. Nós declaramos, Senhor Deus, nesse lugar, homens e mulheres frutíferos, homens e mulheres, Senhor Deus, que expandem o seu reino, homens e mulheres que não ficam nesse lugar de autocomiseração, mas que transcendem as emoções, que transcendem as dores, que avançam para estabelecer o teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o amor do Pai, que a graça em Cristo Jesus e que o consolo e a exortação que há no Espírito esteja sobre nós, em nome de Jesus.